Minha gente, livro na mão, conteúdo aqui do lado, água, café. Simbora para nossa leitura, papo de leitura aqui do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E essa é uma live aqui sensacional, porque não é só o ponto de vista da Paty. Vocês que vão chegar aqui também podem partilhar, podem convidar as pessoas para ir se chegando e compartilhando. A gente está numa leitura viva aqui, eu estou lendo pela primeira vez. As minhas parceiras, né, que nesse momento estão aqui como minhas convidadas, nós vamos fazer um rodízio nos Instagrams, que a Nara já tá por aqui, a Aline, eu entrei aqui, tava só esperando virar o horário aqui, porque essa live é aquela live gostosa de fazer, né? No capítulo 2, e sem spoilers, né, a intenção aqui é que vocês possam, quem já leu, de repente ter um interessante ponto de vista, quem não leu, de repente ter a curiosidade. Então aqui tem uma coletânea de contos e que traz assim um olhar profundo de autoconhecimento. Então, tá sendo bacana, as três mosqueteiras, como a Nara colocou para nos intitular, né? Trouxe ali, cada uma tem um ponto de vista, cada um tem um sentimento, porque cada uma está num momento de vida, certo? A Aline já chegou aqui, a Aline virou ali pontualmente, eu já carreguei aqui porque eu estou muito animada, eu acho que você também, né? Aliás, estamos muito animadas para essa live. Como pode ser mais sensacional, né? Não só um ponto de vista, mas várias partilhas aqui. Para quem não me conhece, vai assistir depois a gravação. Eu sou a Paty Santos, terapeuta integrativa. Adoro o desenvolvimento pessoal. Tô nessa jornada há tantos anos. Primeiro, fazendo aquele caminho de olhando para dentro e nos últimos 5, 6 anos transbordando. Então, vim do mundo corporativo e desde lá do mundo corporativo eu tinha um pouco dessa mulher que busca, essa mulher que não estava tão contente com vivenciar dizendo sim enquanto queria dizer não, aquela mulher boazinha, agradadora, fofa, menina, né? Até pouco tempo, quando eu comecei aqui nas minhas primeiras lives, falando baixinho, com medo de abrir-se para o mundo. E eu acho que é uma evolução, né? Essa mulheres que correm com os lobos, e lendo agora um pouquinho dos contos, a gente vai se achando neste rolê. Bom, já falei bastante aqui, né? Não tô achando meu negócio de celular, a Aline lá. Vamos lá, lobas, mulheres que correm com as lobas. Simbora, eu vou chamar agora aqui a Nara já entrou também, vou integrar aqui as meninas, mas número 1, né? Não é trazer spoiler, nós vamos trazer aqui um pouquinho do nosso olhar com relação ao livro. E o conto 2 é a história do Barba Azul. Eu não conhecia, já tinha escutado Barba Azul, mas não conhecia a história. Então foi aquela coisa de lendo, entendendo, ouvindo a narrativa. E a Clarissa, né, ela vai trazer aqui pra gente perceber quando a gente ignora a nossa voz interior, o que acontece, né? E quando a gente vai atrás dela, o que acontece também. Então, dito isso, deixa eu chamar aqui as meninas. Vamos aqui, não tem pedido para vir. Vamos ver. Chegando aqui. Na vida real, que é o que a gente vai trazer agora, né? Como que é a vida real? Quantas vezes estamos sim, e o corpo, né, falando não. A Nara chegou aqui, maravilhosa, mosqueteira, number 1. Para quem não conhece esse projeto, tem uma iniciativa de Nara, que vai falar aqui um pouquinho da NR Kids. E a gente, assim, olha lá, as roupitas lá, né? Ela veio também de uma outra vida, empreendeu com outros negócios. E aí, o que acontece? O autoconhecimento morde, e é algo que a gente não guarda só pra gente, né? E a dona Aline não entrou ainda, ela disse que tem um negócio de colocar o celular. Aline, estamos te esperando, mas enquanto isso, Nara, se apresenta aqui para quem vai chegar depois. Olá, meninas, todas que estão aqui, todas que vão assistir depois dessa live. A gente sabe que a gente tem uma vida corrida, né?
Mas vamos fazendo tudo no nosso tempo, né? Eu sou a Nara Regina, né? Eu estou como lojista no momento. Eu aprendi muito sobre isso, né? Que a gente nunca fala eu sou, né, uma lojista, eu estou, até porque a gente sempre está aberta para novos caminhos, né? A Aline entrando. Ah, eu consegui. Ela não estava dando certo, eu consegui e deu tudo certo. Simbora. O autoconhecimento, ele me chama, na verdade, sempre desde criança, eu sempre fui apaixonada por psicologia, né? Então, desde os 9 anos, eu já gostava muito de Carl Jung, de Freud, e também muito apaixonada por filosofia. Mas essa jornada do autoconhecimento, ela veio até mim quando eu me tornei mãe. Então, com a chegada do Felipe, foi que eu vi que eu tinha muitas coisas aqui dentro, né? E eu precisava olhar para isso. Então, foi a partir do momento que eu me tornei mãe, lá pede para você removê-lo. Remove. Vamos lá, Paty, remove. Pode ir falando, tô verificando aqui. A Aline saiu. Vamos lá. Então, foi a partir do momento que o Felipe nasceu, em 2018, eu passei por uma crise de ansiedade, que foi o meu vale da sombra. Foi um momento muito difícil, porque por mais que eu estudasse, eu ainda não estava para dentro, era muito externo, então estava muito na mulher guerreira, na salvadora, em todas as máscaras que a gente coloca, né, no nosso ego. O Felipe nasceu em 2018, eu já comecei a vir para dentro, fui vendo o que dava para ver, porque eu tinha muita pouca informação. E Aline, eu tinha ainda muita pouca informação. Em 2020, com a chegada do Fê, foi que eu comecei a entrar mais para dentro. Eu vi que eu tinha muitos traumas. Eu sabia já que eu não seria uma mãe perfeita, porque isso não há como. Não seria. Mas eu sabia que a gente só muda, só melhora, né? A gente fala muito, depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque a pessoa está buscando ser melhor, né? Porque a maternidade, ela é mágica, mas ela não chega a mudar o comportamento de quem não quer. E eu queria muito mudar. Exatamente. E daí o ano passado foi que eu avancei mais nesse autoconhecimento, que foi mesmo totalmente para dentro, né? Né? Isso. E essas mulheres que correm com os lobos, né? Esse livro foi uma intuição que eu tive, né? De começar a trabalhar. Eu já meio que desconfiei, falei, o universo deve ter algo ali que ele está chamando. Daí veio muito isso, fui lá, conversei com a Aline, ela achou muito legal a ideia, aceitou na hora. Daí ela falou, vamos chamar a Paty também. Eu falei, vamos chamar a Paty também, porque já tinha, né, a vontade de chamar a Paty. Mas foram assim, vocês me surpreenderam, porque eu não achei que vocês iam embarcar na jornada assim tão rápido. A Aline, em 1 minuto, a gente tinha comprado o livro, pra vocês terem noção. É isso mesmo. Nem conto do livro. Achou o livro? Tá. Vamos lá. A Aline agora vai falar um pouquinho dela, né? A Aline falou assim, ó, vou dar spoiler. Pode ler? Eu falei, pode. Então, A Aline, para quem não me conhece, não conhece, a Aline trabalha aqui, estamos juntas, né? Uma trabalha para a outra aqui, um mix e no meio disso tudo uma amiga. Então a gente tem um momento assim, cliente do lado de cá, cliente do lado de lá, agora é o momento amigas, né? E aí a gente está transformando isso, né, num momento de partilhas mesmo. Se desse para ver os bastidores, né? E a Aline vai falar um pouquinho, é mãe, também é terapeuta, social media, aqui tá tudo um mix, aqui ninguém é uma coisa só, né? Já deu para perceber. Só sei que nada sei, né, Paty? Nós nem sabemos mais o que é, mas tá legal. Que continue assim. Então, boa tarde, deu certo, deu entrar. Gente, tinha aberto aqui, eu estava na live, mas não estava aberto. Não estava mesmo, mas deu tudo certo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Constante, sou mãe também do Felipe, de 5 anos, sou casada, e eu trabalho como social media, né, fazendo aí conteúdo para as terapeutas. E também aí estou no autoconhecimento, porque ele nunca acaba. A gente chega num ponto assim e fala, nossa, eu já me conheço. Aí você se depara, né, com muitas coisas na vida, com muitas crenças. E aí você fica naquele impasse. Nossa, mas será que é isso mesmo?
será que é isso mesmo? Ó, Elia aí, boa tarde, Elia. Gosto bastante das terapias, né? Então, eu estudei algumas que complementam aí meu trabalho. E é isso. Vamos lá, dando introdução aqui. O pessoal vai chegando depois e tá tudo certo. Eu já mandei aviãozinho para um monte de gente. Vamos mandar aviãozinho. Mas essa é uma live que vai ficar gravada depois no nosso perfil. Depois a gente sobe lá no canal vizinho, porque nós entendemos, né, que é um conteúdo super rico. As meninas depois vão dar um depoimento delas, como já falaram lá na primeira versão, já conheciam, já leram, ficaram lacunas. Então agora é um momento assim, é um convite. A gente está deixando um espaço de 15 dias para que a gente também possa ler, possa preparar tudo. De vez em quando eu olho ali, porque eu fiz um roteirinho, só para não deixar escapar, né? Porque cada uma tem a sua percepção, e aqui somos mulheres organizadas, a parte secretária adora fazer uma ata, uma minuta e tal, né? Mas assim, olhando assim nessa nuance, o Barba Azul é um conto, mas aqui a ideia não é seguir, é um conto de fadas. Como que a gente traz isso para a nossa vida real? Porque acontece, a gente tá aqui, né? Vamos ler um livro, delícia, né? Ver um seriado Netflix, eu estou assistindo um que é tão românticozinho, tão gostoso. Só que na vida real, né? Nós temos lá os nossos príncipes que não são encantados, eles são reais. E nós também não somos as princesas encantadas, nós somos as reais. As reais que às vezes diz sim, muitas vezes, querendo dizer não, e estamos em conflito quase que o tempo todo com aquelas vozes internas, e aí tem o que a autora traz, né? Aquela voz que fala, você não pode, você não é capaz, você é coitadinha. A Nara colocou ali uma situação, vida real, tive um bebê, tudo que a gente quer é maternar, e parece que vocês são tão lindos que o bebê já vai aprender a mamar facilmente, que a gente vai dormir a noite inteira, que, né, a criança é como se tivesse um manual. E aí, o que acontece? Aquele turbilhão de emoções, de medos, as comparações. E também tem as questões sistêmicas, porque consciente ou inconscientemente nós estamos honrando e sendo leais, né? E aí é papo para outra live, mas o que ela traz aqui nesse conto? Quando a gente tira a venda, né? Quando a gente começa a enxergar o que estava escondido. Então, vou deixar aqui um pouquinho a palavra para as meninas, mas eu vou olhar, como até sugeri aqui, quando a gente está sendo leal, como que a Louise Hay também traz esse acolhimento, porque eu sou como eu sou, né? A Nara, agora há pouco, colocou nos bastidores, né, como algumas pessoas a veem, né? Ai, tão fofa, quero pôr num potinho e doce. Mas isso, às vezes, é muito legal, que eu também, muitas vezes, sou vista dessa forma, mas tem pessoas que, nossa senhora, que ou ame ou odeie. E da mesma maneira, aquela pessoa que tem a personalidade, né, mais forte, mais incisiva, e nós precisamos das duas. É nós encontrarmos a harmonia neste lugar, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é grossa e tal, mas eu olho assim, às vezes, com uma certa admiração, falo, ai, queria ser assim, objetiva, e pá, pum. Eu tô ali, já pedindo desculpas antes de abrir a boca, já. Então, da onde que vem tudo isso? É eu me amar do jeitinho que eu sou, e sabendo que tem pessoas que vão me amar, e vai ter pessoas que não vão me amar, que vão me julgar. E talvez que não estão me julgando porque é o meu jeito, mas estão me julgando porque ou falta ou elas gostariam de ter isso. Olha aqui, que isso só vem depois que a gente tira esse véu do autoconhecimento. Então, não sei quais das meninas querem começar aqui para falar um pouquinho como que é esse encantamento, né, aqui nesse mundo moderno, da mulher moderna, né, dar uns passinhos antes do casamento, uns passinhos antes da maternidade, porque quando a gente deu este passo, aí a gente descobriu muitas coisas que não foram ditas. Eu agora estou dando um passo para o climatério daqui a pouco tempo, que estou desvendando, porque não era falado também. Então, quantas mulheres sofreram essa depressão pós-parto e não falaram nada para ninguém, com medo de ser julgada, com medo de achar estranho. Hoje a gente fala, né? Hoje a gente fala. Então, é isso, meninas. Palavra para vocês. Isso que... Agora, isso que a Paty trouxe, né? E eu acho que casa bem com o atendimento
fiz hoje, sabe, de manhã. Eu tava conversando com uma cliente, ela me falou assim, Aline, nossa, eu não aguento mais ter uma amiga minha que fica mandando, né, que tem vaga de CLT aberto, né? E, nossa, eu fico chateada com isso. Aí eu falei pra ela, mas se posiciona, fala pra ela que você escolhe diferente, que pra você faz mais sentido. Ela falou, nossa, mas você tem tanto potencial. E aí, né, eu perguntei pra ela, mas o que você trabalhava antes? Ela me falou, eu trabalhava viajando, né, cada semana eu estava numa cidade diferente. Eu falei, pois é, pode ser que essa pessoa, ela seja uma mulher que não fez isso, e ela olha isso como um sucesso, não é mesmo? Aquela mulher que vai lá, viaja de avião, então, ela tá se idealizando. Eu já fui essa mulher também. Então, por isso que ela fala, nossa, mas como que essa mulher, né, escolheu fazer diferente, né? E aqui estamos nós três que escolhemos fazer diferente. E quando a gente tem realmente essas lealdades, a gente chega no momento da nossa vida que a gente fala, mas por que eu tô fazendo diferente? Por que eu não posso me contentar com aquilo que todo mundo se contenta, né? Tem um livro do Den, eu acredito que é Sendo Você Mudando o Mundo, que ele falava sobre isso, né? O que é suficiente? O que faz sentido para você, né? Se você é um ser infinito. Por que tem algumas pessoas que se contentam em estar lá no CLT e tá ok para elas, mas para você talvez não vá fazer sentido você viver naquele emprego, trabalhar 10, 20, 30 anos, se aposentar, ou estar num serviço público, né? E casando aqui com o que ela traz, né, ali no conto, é sobre a gente ouvir a nossa intuição, né? Essa palavrinha que vem falando para nós, né? Que assim como, né, essa minha cliente, ou assim como eu, quantas vezes a gente escuta, né, as vozes de fora, de mentores, até dos nossos pais, até das pessoas que convivem, elas se queriam bem pra gente, mas às vezes tá indo filhos, até dos nossos filhos. Eu lembro que quando eu saí da CLT, só um parênteses, meu filho tinha 3 para 4 anos. E eu estava sempre arrumada. Eu fui essa mulher, secretária executiva, eu viajava a trabalho, fazia reuniões, porque a área de vendas e marketing é dinâmica, né? E eu lembro que aí um dia meu filho falou assim para mim, o nome da empresa, falou assim, mamãe, a empresa não te quis mais? Nossa, gente, é lidar com essa... Parece que materializou aquilo que está dentro da cabeça, que é aquela predadora psíquica que fica falando aquela vozinha interna que te controla. Tipo, tá vendo? Olha. E como você se reinventa e vai atrás disso? E dizer aquela verdade, mesmo não acreditando muito nela, né? CLT tem isso, né? Sabe, eu fiquei 20 e pouco, ó, já tô íntima aqui da Renata, já fiquei 20 e poucos anos e eu sou muito grata. Eu não fazia ideia de como era ter essa vida de empreender com suas dificuldades, mas com as suas coisas boas, essa flexibilidade. E lá hoje eu não consigo imaginar como eu dava conta, mas no final das contas a gente dá conta, mas eu ficava assim, gente, eu fazia almoço de manhã, eu corria na hora do meu almoço para fazer compras de mercado, eu estava sempre cansada, eu estava sempre atrasada, em cima da hora. Se a gente bobear no autoconhecimento, se a gente faz o que ama, a gente acaba entrando nesse lugar, e aí eu tenho que, opa, calma, para não dar o quê, Aline? Aceleramento, porque se ele vem, ele vai permear. Mas é muito interessante o que a Aline trouxe, o que essa cliente trouxe, e que muitas vezes nós somos julgadas ou somos comparadas. Mas sabe o que eu aprendi? Falando de autoconhecimento? Que o outro, ele só vai falar aquilo que está dentro da nossa cabeça. Vai ser como um espelho. É só para falar, ó, o universo é isso aí. Sabe, se a gente, né, tem aquele filme O Segredo, né? A menina, mãe, eu queria uma pizza e tal. E a mãe, imagina, não sei o que, de repente toca a campainha e vem a pizza. É mais ou menos isso, vem o que você quer, o que você vibra. Então, toda vez que alguém fala uma coisa que não cai bem, eu penso assim, que lugar da minha consciência que eu tava lá dando ouvidos para isso? Então, é isso, já tem aqui a nossa intuição. Vamos lá, quero ouvir mais aqui partilhas da Nara, da Aline. Depois a gente conta o que a gente achou do livro. Exatamente. Esse livro, né? Esses 2 capítulos que nós lemos até agora, o capítulo 2 é do Barba Azul.
E o Barba Azul, ele fala muito assim, eu vejo ele muito como o nosso inconsciente, o lado sombra, né? Que é o nosso lado que precisa ser olhado, ser acolhido, ser visto, que traz muito aquela coisa de questão de nós ser nossas autossabotadoras, né? Nós de sabotar, não sou boa o suficiente. Eu tenho essa personalidade, não queria ter, eu queria ser igual a outra pessoa, porque parece que é tão legal a personalidade que ela tem, né? Ai, mas então é muita questão disso, né? De Carl Jung sempre fala, né? Que até você tornar consciente o inconsciente, ele irá dirigir a sua vida e você chamará de destino. Então, muitas vezes a gente não consegue ver outras formas de diferente daquilo que nós estamos tendo, porque nós encaramos aquilo como realidade. Mas a partir do momento que você vai até outras pessoas e vê que elas têm ponto de vista diferentes do seu, você já vai se abrindo a novas possibilidades, né? O ano passado mesmo, quando eu mergulhei nesse autoconhecimento, foi porque eu tinha muitas crenças, né, sobre escassez, sobre não merecimento. Então chegou uma fase da minha vida que dentro do meu negócio eu estava muito cansada, porque eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho a minha casa, são vários pratinhos que a gente está rodando, tenho minha família, né, meus parentes, minhas amigas, então eu já estava cansada. Então eu via, eu mesma estava me auto-sabotando, e esses autossabotagem aparece principalmente quando a gente está cansada, né? Que está no lado sombra. Porque quando a gente está na luz, a gente tem uma visão mais bonita, que a gente pode, que a gente consegue. Mas a vida é linear, então é altos e baixos. E quando a gente está na baixa, que a gente tem que, né, buscar se acolher e se fortalecer. E foi interessante quando eu descobri sobre crenças, porque eu não conhecia sobre crenças. Eu falei, meu Deus, existe outro mundo. Quer dizer que com os meus pensamentos, né, não são reais. É um padrão que eu criei, um modo de fábrica, mas que tem como mudá-los. Isso é muito interessante, né? Porque a partir do momento que você tem uma nova visão, se abre 2 caminhos também. Ou você finge não ver, né, mas vai ficar aquela chavinha sangrando. Ou você olha e fala, meu Deus, se tem outra oportunidade de ser melhor, de ser mais alegre, de ser mais próspera fazendo aquilo que eu amo, eu vou por esse caminho. É muita questão do que Jesus fala, né? Que tem a porta larga, né? Que você passa com ela tranquilinha, com todas as suas crenças. E tem a estreita, né? Que para você passar por ela, você vai ter que ter autoconhecimento, vai ter que se melhorar, né? Vai ter que tirar as crenças, vai ter que tirar os pesos que você carrega. É muito lindo isso, né? Ficar mais leve, né? Então, Ficar mais leve. A Nara falou sobre a chavinha, em algum momento do livro vocês vão entender essa chavinha que sangra, mas olhar para a verdade de quem somos, deixando de lado essa bagagem que não nos pertence, certo? Então, o julgamento, a crítica, na verdade, eles foram colocados nas nossas vidas a partir do que ouvimos de pessoas que amamos, de pessoas que confiamos, de pessoas que... E se a gente não toma cuidado, daí os nossos pequenos vão receber essa mesma bagagem. Quantos segredos estão guardados, né? Que muitas vezes nós nem tomamos conhecimento. E aqui, ó, um olharzinho do sistêmico, né? Quando a gente fala dos excluídos. No livro, no conto, em algum momento vai se abrir uma porta e vem verdades. Quantas vezes nós, investigando a nossa linhagem, né? E a Nara estava conversando um pouquinho que a vida dela fez uma mudança interessante depois de uma constelação, depois de entender o sistêmico, conversando com as nossas avós, com os parentes vivos, parece que você vai puxando um fiozinho e aí a gente descobre segredos familiares, descobrimos traumas, descobrimos padrões. E aí, se a gente conseguir olhar com empatia, porque é assim, saber que acontece situações na jornada é algo, mas eu não preciso puxar aquilo para eu sentir na minha pele, para que eu faça parte desse contexto. E aí, quando a gente abre uma portinha, a gente olha ali, às vezes, aquele tio, né, pegar um exemplo desses filmes, desenhos sistêmicos, né, o tio que não podia nem falar o nome, né, e aí quando a gente vai olhar qual a história desse tio, puxa vida, né, eu tenho recente uma história de um amigo que o pai dele, ele falou assim, a mãe dele saiu fugida e ele entendeu que o pai era um bêbado e que morreu na sarjeta.
E anos depois que a mãe dele faleceu, ele foi descobrir a história, sabe? Quem que aquele pai tinha sido, que também tinha sido uma criança feliz, um adolescente, um homem. E, sabe, ele ressignificar, se aproximar da família, algo que parecia intangível. É tão importante a gente mudar o conceito, né? E a mãe protegeu, porque na época era um pai agressivo, na época era um pai que era, entre aspas, perigoso, pelo vício. Mas e antes daquele vício, antes de ceder a isso? Então, sabe, trazer a inclusão de algumas pessoas é tão importante. Então, a gente não guardar só aquela imagem, será? Então, aquela porta proibida, né, ela pode ser, assim, transformadora na vida das pessoas. E a Louise Hay, né, só para concluir aqui, eu trouxe esse olhar sistêmico, a verdade nem sempre é tão fácil, né? Quando vem ali, vamos falar sobre paternidade, falar sobre amor, às vezes uma pessoa acha que ela nunca foi amada e na verdade o pai ou a mãe precisou abrir mão dela por amor, por situações da vida. E aí a gente fala assim, eu permito que a verdade venha até mim com amor. E eu encaro e transformo em luz. A Nara falou algo importante. Quando a gente está na sombra, a gente não enxerga. Basta apagar a luz do nosso quarto, está tudo escuro. A gente acostuma com esse escuro. É desconfortável. E é assim que a maior parte de nós, fora do autoconhecimento, vive. No acho. Você se acostumou, né? Você não bate mais nas coisas. Porque se tanto bater, imagina ali no quarto, tem uma cama. Você bate a canela ali, você aprende a desviar. Mas você está no escuro. Aí vem uma boa alma e acende a luz. Né? Ou meu filho, quando meu filho pôs o óculos, ele, nossa mãe, o mundo tá colorido? Então, olha só, quanto tempo ele tava assim, né? Igual eu fico assim, ó, sem enxergar, e aí existe, olha, e abre, expande. Então, quantos de nós vamos continuar nesse quarto escuro, na sombra, se batendo, se defendendo? Opa, hoje eu consegui, no outro dia, trombada, né? Porque para a gente falar, ai, a vida só me bate. Mas por que eu continuo nesse quarto escuro, nessa sombra? E aí, meninas, partilhem mais aí. Vou tomar água. Exatamente. Existe essa palavra mágica, né? Que a gente tem que perguntar, como fala no livro, pro universo, né? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está se repetindo, né? Porque se a gente for ver, tem muitos padrões que vão se repetindo, ou no financeiro, ou relacionamentos amorosos. Aqui nesse capítulo do Barba Azul fala muito sobre relacionamentos tóxicos também, né? Então fala muito sobre isso. Então, por que esse relacionamento tóxico aconteceu na minha vida? Porque eu estou sempre com esse problema financeiro. Porque eu estou com essa dor, né? A parte que trabalha com essa parte. Por que eu estou com essa dor? Porque essa dor física e emocional sempre vem e volta. Então, quando você descobre o porquê, né? Sempre está ocorrendo a mesma coisa, sempre voltando nesse padrão, você sai daquilo que o Jung falou, né? Você já sai do inconsciente e manda para o consciente para começar a trabalhar. É isso mesmo. E aí, Aline, partilha aqui. A Nara disse que... Vocês estão conseguindo ver aqui os comentários? Mulheres, essa live, ela é para ser viva, tá? Coloca aqui, se vocês tiverem alguma percepção diferente, se tá... né? Inclusive, depois, para quem está assistindo gravado, a gente vai olhar ali. Eu amo ver os comentários. A Naya disse que não leu ainda, mas ela vai ler em algum momento, eu tenho certeza. É esse livrão aqui. Agora vai ficar curiosa. Vai ficar curiosa, mas assim, como, né? E, gente, apesar dele ser grandão, a gente começa a ler, é tão rapidinho, né? Você sabe isso, uma leitura gostosa, né? A Aline tem surpresas aí para trazer pra gente. Aline, conta, quando você leu a primeira vez, né? Como que foi ler a história lá? É uma moça, né? E ela tem as irmãs, né? Sem dar muitos spoilers. Daí a moça, aí tem um pretendente, com qual pode falar, ela casa. E aí vamos lá, Aline, conta pra gente, que quando você leu a história, qual foi a percepção que você teve? Então, na primeira vez que eu ouvi, né, tipo, Barba Azul, eu achava que contava assim, a história de um pirata, alguma coisa assim. Tipo assim, porque quando você pensa em barbas, você pensa geralmente assim, algo relacionado a navio, alguma coisa assim, não é mesmo? Não que está relacionado à história de vida, da nossa vida, né? Que você vai lendo e você fala, nossa, isso faz sentido. Eu tô tendo esse olhar para mim, né? Porque você começa a ler as histórias, nossa, eu vivi isso. Então, em alguma fase da nossa vida, seja lá com a nossa família, né? Ou depois que a gente sai, a gente acaba se vendo nas histórias, né?
Não sei se vocês já leram, né, o livro A Jornada do Herói. Já leram? Eu já li. Já leram? Então, lá ele conta, né, as fases da vida, né, e como que é escrito os filmes, os roteiros dos filmes, os roteiros do livro. Então, sempre tem um ponto, né? Tem o ponto lá que a pessoa está perdida, não sabe se encontrar, quando ela se encontra, né? Quando ela quer sair daquele lugar, e isso vai despertando o nosso interesse na leitura. E é isso que a gente vive na nossa vida. É isso mesmo, porque no dia a dia, né, nós muitas vezes somos ingênuas, né, ou estamos num lugar de desconfiada demais, talvez porque, né, passou por muitos perrengues lá no quarto escuro, ou da nossa natureza, porque fomos alertadas por pessoas que nos amavam, não confie em homens, não confia, né? Desde pequenininho, não aceita a bala do outro. E nós vamos falar isso, porque infelizmente a gente está num lugar de contraste e trazer mais, embora que tem essa linha tênue também, porque se a mocinha aqui do livro não viesse para esse lugar de, pera, deixa eu abrir, foi dada uma instrução. Quantas pessoas, né, lá das nossas ancestrais, não puderam votar, não puderam ir trabalhar, não puderam abrir as bocas. Imagina, as mulheres eram queimadas. Falar sobre fazer um chazinho, que isso é bom. E, de certa maneira, no mundo atual, nós somos calados, né? Trazer algo que é natural. Quantas vezes falar sobre terapia, isso é coisa de louco. Imagina! É doido. Ou falar, olha, vou tomar um chazinho para tal coisa. Para que isso, sabe? A né? Alguma coisa aí que fica vendo lá dos medicamentos, vira e mexe, tem tantas coisas que são cortadas por eles, que seriam coisas naturais. Tem tanta coisa para trás. Então, ainda nos dias de hoje, se a gente permanecer nesse lugarzinho de a donzela, a que está ali com os olhos fechados, né? Nós não vamos para a vida, nós não amadurecemos. Então, algumas mulheres foram lá abrir os quartinhos, fizeram essa transição, né? Enfrentaram os medos. E da mesma maneira, né? O Barba Azul, né? Que está ali para nos manter naquele padrão, também vai fazendo o seu caminho também, né? Para quem que a gente vai dar vozes? Quem que é o Barba Azul hoje? Que na sua pele aí, a Pri, nossa, Pri, que legal que você está aqui, as mulheres, a Rosana, quem que é o Barba Azul? Que muitas vezes não te permite reconhecer quem que você é, que de repente te faz pausar, não, isso daqui não é para mim, não vou deixar CLT não, porque realmente, né, na minha família todo mundo que tentou se deu mal, ou mulheres que tipo, eu fui ser mãe com quase 40 anos e eu ouvia muitas pessoas falando, ai, não consegui até agora, não vou tentar mais. Mulher, o Barba Azul, que muitas vezes fala assim para você, agora que você foi mandada embora com quase 40, eu fui com 42, né, quando eu saí do CLT, não tem mais espaço para você. Quantos Barbas Azuis? Então, quem está aqui, quiser compartilhar, né, o que é o medo, qual é a crença, a Nara trouxe sobre isso, qual é a crença que te limitou, que não te permitiu, né, sobre maternidade, sobre profissional, sobre amores. Puxa, olha, eu já tive um divórcio, eu não vou ter mais um amor, não vai ter mais ninguém para mim. Ou vivo num relacionamento tóxico, eu nunca vou ter alguém que vai me amar. Então eu quero saber quem que quer partilhar aí quais são os Barbas Azuis, porque são isso, são o que te limita de ir, né? Tami, vamos lá. Teve um dia, né, que não podia votar, não podia se divorciar, não podia ter conta no banco, olha só. E aí, se não abrissem essas portinhas, vamos lá, mulher. Ela não tinha, né, vários direitos, né, e não é coisa assim de muito tempo, né? Se eu não estou enganada, foi em 91 que foi permitido, né, que a mulher se divorciasse, né? Então ela não tinha esse poder de ir lá e falar, não quero mais ficar com você. Claro, né, que não que isso seja ruim ou bom, né? Não sou a favor do divórcio, mas quem vive ali com a pessoa que decide, né?
E ela não podia ir lá votar, então era só os homens que tinham que ir lá e votar, né? E ela não podia nem ter uma conta no banco, ou tinha que ser o pai lá assinar para ela ter uma conta no banco, ou o marido, né? Então a gente vê como que a gente evoluiu. Mas trazendo isso que a Paty falou, né, sobre o medo. Então, um dia eu tava indo buscar o Felipe na escolinha, e aí me veio assim, nossa, verdade, né? Eu sou co-criadora da minha realidade. Então eu tinha muito medo do parto, que o parto ia ser sofredor, que nossa, ia dar muito trabalho, que era dolorido mesmo, né? E realmente eu tive um parto bem desafiador, foi bem doloroso, né? E aí, tudo que a gente, a maioria das vezes que a gente tem muito medo, acaba acontecendo. Porque a gente tá vibrando naquele lugar, então eu vou atrair mais daquilo. Então, se eu falo assim, ai, meu marido só enche o saco, ele é um chato, ele não colabora, ele sempre vai ser assim. A gente Então, é ali tá mudança. comandando, né? Então, é a mudança de padrão mesmo, né? Que a Louise Hay fala, né? Você pode mudar o seu pensamento, seu ponto de poder é agora, então você pode renovar suas crenças. E eu lembro que lá atrás, né, eu estava participando de uma mentoria, né? Essa pessoa também é do trabalho método Louise Hay, e lá a gente escrevia como que a gente desejava. Se você já tem um companheiro, como que você deseja que ele fosse? Se você não tem, como que você desejaria que fosse seu namorado, né? Sua vida, como você deseja. E aí, nossa, eu escrevi várias coisas, assim, coisas que eu achava que meu marido nunca ia mudar, gente. E assim, nossa, como já mudou, né? Como melhorou. Mas foi porque eu tive um olhar diferente. E se eu não olhar para isso, para essa situação, eu volto a ser a que é reclamando do marido, gente, é verdade. Então, isso para mim é uma sombra bem grande. Então, isso é uma sombra, isso é um medo para mim. O meu barba azul. Qual que é seu Barba Azul, Nara? Barba Azul, para quem está chegando agora, faz parte do conto 2 aqui. E nós estamos trazendo nada de spoiler. Quem quiser saber a história vai ter que ler. A gente está contando, assim, o que é, basicamente, né, nas entrelinhas, o que a Clarissa, que é a autora do livro, quis trazer essas mulheres maduras, essas mulheres que transformam, quando tira a venda, né? Se hoje nós votamos, se hoje a gente casa, escolhe o que quer, escolhe se quer trabalhar ou cuidar do filho, tudo isso foi porque nos foi permitido, porque nós abrimos portas, né? E nem sempre foi fácil, porque abrir uma porta e entender o que está ali e realmente assumir as consequências, não é para todo mundo, muitas preferiram não, mas é quando a gente fala qual que é o seu... E o Barba Azul não queria que abrisse a porta, tá? Ele proibiu, tá? A esposa falou, você pode usar esse palácio para tudo, mas aquela portinha, essa chave, não. Não. E muitas vezes, né, ela falou assim, não pode, e aí, sem saber, e aí, a gente vai abrir e encarar as consequências, ou vai ficar ali no mundo da Cinderela? Conta ali, Nara, qual que é a sua aí? Se alguém quiser partilhar aqui, eu tô de olho aqui no chat, aqui, tá? Pode colocar em qual é a dificuldade de vocês aí que pega, né? A gente vai compartilhando, que quem sabe também a gente pode ajudar, né? Já passou, pode dar umas dicas. Foi muito interessante essa nova fase que eu tô vivendo, né? Apesar né, de ser muito tumultuada, mas é muito interessante porque me fez ter uma visão bem interessante, que foi que como as pessoas estão acostumadas a deixar quieto, a não olhar, né? Então, nessa situação que eu tô vivendo, né, com meu pai e tudo, eu escutei muito, deixe quieto, não mexe nisso, né? Tá tudo resolvido, e não está resolvido. Tem pessoas sofrendo culpa, tem outros sofrendo medo, tem outros sofrendo rejeição, outras abandono. Então, ninguém tá bem nessa história. E é interessante porque dentro de nós é uma casa, né? E a gente olha a nossa casa por fora e vê que ela tá bagunçada, o que a gente faz? Uma faxina, né? E para a gente conseguir pegar esses barba azul aqui dentro, na minha alma, dentro da minha psique, eu preciso dessa faxina também interior. Então, eu preciso olhar com carinho, ver aquilo que está incomodando. Então, meus barba azul sempre, né, são muitas coisas, são crenças, né? A vida é um jogo, né? E quando a gente descobre uma etapa, passa numa etapa do videogame, vem outra, isso vai ficando mais difícil, vai superando, né? É bem interessante isso. A mulher amadurecida, que é essa que fez uma transformação da ingênua, então a gente
acompanha nesse conto a mulher ingênua, e quando ela se depara com um perigo, como ela aprende a se defender a própria alma dela, e de ingênua ela passa a ser sagaz. E da coitada ela se transforma, né, naquela pessoa que ela veio para ser, que é o que a gente fala que está dentro do nosso ser. Mas ela não perdeu o quê? Ela não perdeu o amor. Então, significa que eu fazer transições de carreira, transição de cidade, tomar conta, sabe? Por exemplo, aquela pessoa que faz aquelas coisas de um lado para o outro, integrando aquela menina, integrando a adulta, mas integrando também a anciã, sem medos. Porque vai desmistificando os tabus. Quando esse final de semana foi muito legal, que eu fui no aniversário de uma super querida amiga, e ela fez 60 anos. E do lado tava assim, a gente olhando, mas gente, 60 anos, na época da minha mãe, era 60 anos. Os 60 anos da Cláudia foi fora da caixa, sabe? Dançando, ela emagreceu super saudável, né? Mas é uma mulher que passou por câncer, é uma mulher que passou por vários percalços e como o autoconhecimento mudou. Aí ela tava dançando, ela botou um tênis, fez todo um ritual, que ela é toda assim. E aí a moça do meu lado falou assim, nossa, eu tenho... Porque ela tá na mesma faixa etária que eu. Ela falou assim, nossa, a gente tem 10 anos para aprender como a gente chega em 60 daquele jeito. E aí eu brinquei assim, eu tava com salto, eu falei assim, só não tô lá naquela pista porque eu tô de salto, brincando, né? Dela, ai, Paty, eu tô de tênis. Daí a gente começou a rir. E, na verdade, a gente se amar e viver o que tem para nós. Porque se ela fosse honrar aquela história que mulher de 60 anos não trabalha, já é aposentada, sabe? É realmente a gente sair dessa caixa que não me cabe mais. Eu posso ser o que eu quiser ser com 6 ou com 60. A criança. Você falou também, as meninas trouxeram sobre crenças, né? A criança não tem esse não pode, não dá, não consigo. E é isso que é o mais lindo da criança, a gente trazer aquela coisa, por que não daria certo? Quando vem aquela vozinha que não dá certo, minha sobrinha conta essa história para todo mundo. O meu irmão tinha um cartão de crédito, ela tinha 3 para 4 anos. E aí ela falou, dá para mim, que criança gosta de brincar, né? Deu. Aí ela tava lá se achando, toda poderosa. Aí ela falou assim, papai, tô precisando fazer minha unha. Porque a mãe dela sempre vaidosa, fazia. Ele, Isa, papai não tem dinheiro. Daí ela falou assim, tem sim, eu pago com o meu cartão. Então, quantas vezes, né, a nossa intuição fala, tem sim, não consigo fazer esse curso. Tem sim, eu vou reinventar, eu vou fazer aí uma renda extra, eu vou colocar uma rifa. Gente, é impossível, sabe? Às vezes acontece uma situação, ou você sente e chora, ou você vai ali se reinventar. Eu acho lindo quando as pessoas colocam assim, tô fazendo uma rifa, porque o meu cachorro, vou dar um exemplo aqui real, meu cachorro precisa de uma cirurgia, eu não consigo dar conta, e cachorro já é família, né? Gente, eu quero, né, vou me casar e eu queria fazer minimamente uma coisa dentro da minha casa, vamos fazer aí um chá, sabe? É ir atrás, dizer que não tem, a gente está repetindo o que não tem? Cria a realidade, né, Aline? Não é fechar o olho, eu tenho, mas é sentir as coisas acontecendo, né? É sentir, aí ó, a loja, né? Estou sentindo que o faturamento vai ser esse e vai ser mais do que o mês passado e vai ser melhor. É isso, né? Que acho que move. O que mais, meninas? Eu tô faladeira hoje, né? Eu posso ler um trechinho aqui? Achou? Pode. Vamos lá. Vou ler um trechinho aqui, ó. Deixa eu achar onde eu marquei. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das Freiras Brancas, nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela disse que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite.
Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado. Um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres. Um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas de cor carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos. E partiram a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, esse Barba Azul talvez não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das 2 irmãs mais velhas voltaram, e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia, e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu a sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e em seguida partiram para seu castelo no bosque. Até aqui, meninas. Olha que sedutor, né? Olha quanta sedução. Quantas vezes a gente fala, ai, quem vê cara não vê coração. E nesse trechinho, né, só esse comecinho, primeiro, é uma leitura gostosa, né, uma história, um conto de fadas, mas nas entrelinhas depois, nas explicações, a gente vai trazendo tudo isso que a gente procurou trazer aqui à tona, lembrando que isso que está dentro de nós, esses segredos que a gente, tipo, ora pensa e fica, ai, será que é isso mesmo? E depois que passa, a gente fala assim, nossa, até que não era tão ruim assim, né? Vê aquele prato, come com os olhos e de repente coloca na boca, é a coisa mais horrível do mundo. Ou de repente vê aquele prato que parece uma maçaroca, e quanto mais maçaroca parece que tá, a gente põe na boca e vem aquele paladar gostoso. O que diz aqui? Que não tem certo, não tem errado, mas tem aquilo que está na nossa intuição. Então, a minha mensagem final de quem leu pela primeira vez era realmente assim, nos permitir ser quem somos e saber que sempre tem algo mais para nós. E o autoconhecimento é isso, nunca tem o ponto final. E eu acredito que às vezes a gente fala assim, quando não tiver mais ponto final, a gente não está nem aqui mais. Eu acredito que essa é uma jornada infinita, né? Que tem tantas coisas para a gente desvendar e que a gente vai no tempo, né? Tudo é nos revelado. Talvez se o que a Nara está vivendo pessoalmente na vida dela hoje viesse alguns anos atrás, talvez até antes da maternidade, não ia ter o mesmo significado. Talvez ela nem quisesse abrir essa porta. A Aline está comentando sobre a questão de relacionamento, né? E eu partilhando aqui da minha jornada, né? Como mãe mais madura, como mulher já fazendo uma virada aqui, lembrando que eu também achava que eu ia ser de CLT para sempre e me aposentar lá. Eu não sabia que existia outras vidas e me permitir. A única coisa que hoje eu sei é que tem muito de mim da mulher salvadora, que eu a amo e honro. Tem muito de mim aquela mulher ansiosa que quer correr e fazer de um tudo, mas que eu estou aberta e disposta para dar espaço para essa mulher que vive o agora, que não tem que dar conta de tudo. E muitas vezes vem aquela voz, vem o Barba Azul sedutor, né, trazendo isso
para me colocar lá naquele lugar de dar conta, de julgar. E agora é honrar essa pessoa que a gente está se transformando com seus desafios profissionais, nos relacionamentos. Nem sempre eu sou a boa mãe, na verdade eu acho que eu mais erro do que acerto, mas é amar. E eu falo isso pro meu filho, sabe? E ele sabe quando eu falo, ai, nossa, que coisa. Mãe, você é só humana. Que bom que ele pode falar que eu sou só humana. E de novo vem à minha mente, tá vendo? Olha, ele tá falando algo que eu já compreendo, que eu sou só humana. E aí, meninas, para dar aí o toque final, vocês querem trazer alguma coisa? Se vocês permitirem, no finalzinho eu vou fazer mais aquela técnica da respiração, para a gente ancorar. Mas eu vou deixar vocês falarem mais um pouquinho se tem mais alguma coisa para trazer. A Aline trouxe a leitura. Quero saber se vocês gostaram. É exatamente isso, né, Paty? A gente confiar na nossa intuição, acolher as nossas qualidades, que é o lado-luz, mas acolher também os sombras que fazem parte da nossa vida. E ali ele teve esse lado porque foi necessário, né? A gente olha o sombra com desgosto, fala, meu Deus, não precisava ser sombra. Mas foi necessário para a nossa defesa ali em algum momento da nossa vida, né? E ter coragem de fazer aquilo que a gente ama. Nós três sabemos que como nós somos empreendedoras, não foi fácil, foi uma caminhada. Que tem os bastidores, né? Nós tivemos os nossos medos também, né? Eu tenho muitas amigas que falam, nossa, Nara, como você é corajosa, e eu não sou. Eu falo que eu sou muito aquele desenho lá do Coragem com Covarde, sabe? Me falam que eu sou corajosa também. Que ele fazia as coisas com medo, mas é porque ele amava as pessoas, então ele é tremendinho, assim, buscava a dona dele, que era uma senhorinha, né? Vocês lembram? Então, exatamente isso, o medo vai estar ali, mas a gente precisa enfrentar, porque depois do medo vem o arco-íris, né? É isso. Você falou sobre a história e ontem, e esses dias em outras leituras e lives, olha só, em nossa vida sempre terá mesmo, às vezes, alguns desafios, e quando a Louise fala assim, dessa situação só coisas boas virão. Então, para quem conhece a história de José, que se transformou depois em governador, sabe que antes dele se tornar o governador e o favorito do faraó, o que aconteceu? Ele foi tratado como escravo. Então ele era filho favorito do pai, Jacó, os irmãos por inveja queriam matá-lo, mas aí resolveram vender e ele ficou anos afastado, ele ficou em prisão e a gente poderia falar assim, nossa, né? Por quê, né? Por que ele foi poupado de estar com o pai? E aí, no final, se ele tivesse sido poupado de ser o pai, ele não teria se transformado no governador lá na frente. E ele não teria, né, com as suas ações, salvado milhares de pessoas, inclusive lá na frente, o próprio pai e os irmãos. E aí, mesmo sabendo que tudo que os irmãos fizeram, e poderia matá-los, poderia se vingar, ele conseguiu ter um olhar assim, eu não poderia estar aqui neste lugar se lá atrás eu não fosse vendido. Então, se lá atrás eu não tivesse sido demitida da empresa que eu achava que eu ia, né, secretária executiva, que eu ia me aposentar e com 50 anos eu ia estar viajando o mundo, eu não estaria aqui. Talvez eu não estivesse nem casada. Sei lá como estaria a minha saúde. Então, sabe, gente, quando tá alguma coisa dolorida, vamos lembrar dessa história que tem um porquê que a gente nem imagina, né? Por que não? Por que eu não posso ser o presidente, a CEO de uma empresa, né? Por que não? Eu não imaginava que eu ia abrir um negócio e de repente eu abri 2 negócios e eu não abri um segundo negócio para fechar o outro, sabe? A secretária existe, a parte terapeuta existe. E aí, quantas outras coisas podem existir? A Aline terapeuta existe e ela coloca o sol dela na Aline social media. Mas a parte terapeuta dela, existe a Nara, que é a Nara, mãe do Felipe, também todas nós mães, que vende roupas lindas, de qualidade, que talvez veio ali da necessidade de vestir bem o filho dela e transbordou. Mas agora existe a Nara falando de autoconhecimento. A Nara que está partilhando, né? Quantas pessoas. Então, olha só, atrás de nós é deixar vir todas as nossas versões. A mulher selvagem, né? Essas mulheres que correm com lobos, um pouquinho do que eu entendi nessa percepção aqui, é juntar
essa questão a consciência, o amor, mas mantendo essa essência. E a dor vai fazer parte, muitas vezes, da nossa jornada. A gente não tem uma pessoa, o próprio Cristo passou por aqui, por uma dor, e ele passou por uma dor maior. Então, acho que a gente pode vibrar aqui com a gente, pode ser mais leve. E se a Aline falou, puxa, por que eu tô cocriando que vai ser difícil? Eu cocriei que ia ser fácil, o marido viajando, um monte de coisa. Eu pensava assim, comigo não, comigo não, comigo não. Parecia que eu vivia um conto de fadas quando eu falava que meu filho dormia a noite inteira. Mas para mim não existia a possibilidade dele ficar doente ou sair correndo na madrugada. Eu acho que vem tudo aquilo que a gente realmente cocria. Como tem coisas que eu precisava não ter passado e eu cocriei. Então eu acho que fica essa história aí. Simbora! Coluna ereta. Se vocês quiserem completar, pode completar, senão a gente já vai fazendo a nossa inspiração para o momento presente. Aquele barba azul que traz medo, você não pode, não é para você. Não abra essa porta. A gente vai inspirar luz, trazendo essa luz para essa escuridão, para esse lado sombra. E ao expirar, a gente vai expirar esses medos, essas preocupações. E agora aquela coragem que a Nara falou. Nossa, você é corajosa? Não, eu inspirei coragem. Eu tomei um chá de segurança. E cada momento eu vou expirando o quê? Controle. Eu não tenho controle se as pessoas vão comprar na minha loja. Mas eu inspiro confiança que por que não comprariam? Eu inspiro amor. E aí eu vou deixar embora o julgamento, a crítica. E eu escolho confiar em mim, confiar numa sabedoria maior. Mais umas 2 ou 3 respirações. Se tiver alguma tensão, joga o pescoço para a direita, esquerda, balança a mão. Temos aí uma tarde maravilhosa de quinta-feira nos aguardando. É um prazer servir. É um prazer partilhar aqui um pouquinho do que a gente está descobrindo juntas. Daqui a 15 dias, nós vamos nos encontrar de novo para um próximo conto, para uma nova descoberta. Quem se inspirar de ler o livro, depois manda aqui para a gente, partilha. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem mais nada. A Adriana chegou depois. Seja bem-vinda, maravilhosa. Os clientes da Aline aqui chegando. Seja para vocês, assim como para nós, momentos de descoberta, momentos de harmonia. O autoconhecimento tem só uma portinha de início. E aí é meio. Meninas, mais alguma partilha? Todas bem? Ninguém dormiu no caminho? Então, obrigada. Live vai ficar salva aqui. Aline, você coloca uma capinha linda para nós. Uma legenda legal para nós. Então, tá bom. Simbora, que eu tenho uma cliente maravilhosa me aguardando agora às 15 horas. Né? Isso. Um beijo. Tchau, meninas. Com Deus.